Então, a gente está falando muito sobre questão de conceito na iluminação, a diferença de fazer visível, que é acender uma luz para poder a gente se movimentar, a gente trabalhar, e criar uma luz com conceito, que é o quê? É pensar numa cena, é pensar num espaço e trazer uma ambientação, trazer uma ideia com os elementos da luz. Mas o que são esses elementos? Então, agora a gente vai falar de alguns elementos bem básicos, que com esses elementos básicos você podem construir um pensamento de iluminação para uma cena, podem construir um pensamento de iluminação para uma palestra, por exemplo. Então vamos imaginar aqui, ó, nossa primeira imagem é a imagem de um teatro. É um teatro bem pequeno, intimista, que é o Teatro do Brasília. Vocês veem que todo o equipamento de iluminação está distribuído no palco e não tem nada montado. Então a gente adentra o teatro dessa forma. Vocês imaginam que aconteceria um espetáculo com isso? Então vamos lá. Aqui já estamos com o nosso cenário montado, porque é isso. A iluminação vai dialogar tanto com o som, ele vai dialogar com a projeção, com o cenário, com os atores. Então aí vocês estão me vendo eu auxiliando a montagem de uma que seria uma janela e vai ter um efeito de luz nessa janela. É um monólogo, o espetáculo da Quitéria, depois da guerra, com a atriz Liduína. É um espetáculo muito intimista, ele é muito pequeno, então a gente já pensa na estrutura. Vocês já pensaram em colocar ele no Teatro de Arena da Funarte? Esse espetáculo some. Então, um palco italiano pequenininho é super funcional para esse espetáculo. E aí tem a montagem, a gente vai com o nosso primeiro conceito de iluminação, contra-luz. Aqui, ó. Vocês podem ver que o contra-luz é uma luz que ela vai vir de trás. Qual o objetivo dela? Dar volume. Porque quando você ilumina só pela frente, a pessoa que está sendo iluminada, ela vai, tipo, a gente fala que como eu estou aqui, você não vê a diferença do fundo para mim. Eu viro uma figura 2D. Com contraluz, dá uma tridimensionalidade. E é uma luz muito usada, a coloração dela, para dar essa ambientação. Você vê que está um azulado, só que está um azulado estourado, é uma afinação. É só para vocês terem uma ideia de que a contraluz é a luz que vem de trás. O contraluz pode ter vários refletores para iluminar o espaço inteiro, como pode ser apenas um refletor, que aí seria um foco. Quando você só tem uma luz, é um foco. Se ele viesse de frente, como o meu está vindo de frente, é um refletor, ele é um foco. Só que ele é um foco bem espalhado, bem aberto. Você pode fechar, você pode fazer um quadrado, você pode fazer várias opções. De frente é foco. O mesmo refletor vindo de trás, como a imagem, é contra a luz. Ele vem. E aí eu vou dar um exemplo agora de um contra-luz com foco. É os mesmos refletores, só que o que a gente fez? Olha o trabalho do iluminador. Os refletores estavam na potência máxima. Eu fui na mesa de luz, diminuí para poder aclimar, para trazer essa coisa da noite, da tranquilidade. E aí vem um refletor, que seria um foco, mas ele vem de lateral. Ele está vindo na lateral, na janela. Se lembra lá daquela janela da montagem? Olha aqui a imagem. Tá vendo? Ó, eu fiz isso para poder criar uma luz que está vindo, olha lá, uma luz que está vindo de fora. O quarto não tem luz. A luz, ela está vindo de fora. Pode ser um luar, pode ser a luz da rua. Então, isso é uma construção de pensamento em luz. Contra a luz, foco, não um foco vindo do frontal, um foco vindo na lateral, vindo dessa janela. E aqui é a cena. Olha a diferença. A luz já vem mais forte. A luz vem daquela janela e vem iluminando a atriz. E aí você vai ter o elemento do figurino, da maquiagem. A luz tem que dialogar com tudo isso. Então, essa luz, nessa cena, ela vem de fora, daquela janela. Outro conceito, a gente já entendeu o que é foco, a gente já entendeu o que é contra-luz.
Mas, por exemplo, em cenas muito abertas, onde você tem 5, 6 pessoas, todas falando ao mesmo tempo, a gente vai usar a luz geral, isso que é como essa minha luz, só que vários refletores iluminando o palco. Você vê que aí, ó, você não consegue diferenciar pela imagem se ele está mais perto da cama, se ele está mais longe da cama. Talvez pelo chão você perceba mais. Mas olhando só para ele, é como se tivesse o fundo tivesse muito perto dele. Porque a geral, ela vai só revelar o que está na frente. Quando a gente tiver cenas muito abertas. Por exemplo, um balé clássico, a geral é aberta praticamente o tempo inteiro. Só em momentos de ápice que a gente vai ter um foco, vai ter um canhão. Então, essa luz, ela que vai revelar todo o espaço. Você vê que você vê a bacia, você enxerga tudo. Olha a diferença quando eu coloco só o contra com o foco. A bacia já dá uma sumida. Os outros elementos já meio que somem, diferente com a luz geral, eles se revelam. Então a luz que vem de frente iluminando o palco inteiro é a luz geral. A luz que vem de trás iluminando o palco inteiro é o contraluz. Podemos ter focos de luz, e aí os focos, eles, se vierem de frente é um foco normal, se vier de contra, é o contra focado, e se ele vier num ângulo reto, acima do objeto ou do artista, é o pino. Então aí, ó, vocês podem ver pela imagem que eu fiz um foco de pino, lá em cima está o refletor. Então olha só que interessante. É um espaço que é muito baixo. Olha a distância que está o refletor da cabeça do ator. Num teatro como a Funarte, eu já tenho uma dificuldade maior de fazer esse efeito de luz, porque é muito alto, aí eu tenho que fechar muito o refletor e ele perde luz. Mas vocês podem ver por essa cena que eu jogo a luz numa bacia, essa bacia tem água, e o reflexo que ilumina ele. Se eu jogasse de frente iluminando o rosto, foco. Se viesse de trás contra, de cima, pino. Basicamente, iluminação cênica é você trabalhar com essas formas. A luz vindo de trás, a luz vindo de frente, de lateral, angulações, pino, e também temos luzes de chão, que a gente chama de ribalta. Eu não coloquei o exemplo aqui, mas você brinca com esses elementos, com essas cores e principalmente com essas essas intenções de luz. Porque, numa cena dramática eu vou usar um foco. O cara parou. Vamos supor que tem 10 pessoas em cena. Aí é um pensamento do personagem. Eu desligo as outras luzes, vem essa luz nele, ele fala o texto dele. Quando volta a luz aberta, que é a luz geral, tudo continua. Então você brinca com isso, mas principalmente é com a intensidade da luz. Vocês viram que no meu primeiro exemplo de contra, o contra está ligado a 100%. Vocês veem que ele estoura na foto. Imagina vocês estarem lá no teatro, essa luz extremamente forte. Quando eu já tenho essa é minha cena, essa é minha luz de cena, você vê que a intensidade é bem mais baixa para poder trazer essa questão da noite. A luz é mais baixa que vem na lateral para trazer essa questão do luar. Então, pegando esse exemplo, olhem o pino, como ele está, 100% iluminando, estourando, jogando luz para todo lado. E aqui que foi feito a cena. A luz ela está muito mais suave, ela só ilumina o rosto da atriz, então isso é conversado. Eu chego para o diretor, eu preciso que ela esteja numa certa angulação para funcionar a luz dessa bacia no rosto dela. E tem um outro elemento no cenário que é a projeção, que também é luz, mas ali projetar uma água. Então, trabalhar com luz, trabalhar com esses elementos, é você entender isso. É você dimensionar a intensidade, a quantidade, o local, o ângulo. E aí o meu último exemplo, que é o foco. Olha que engraçado. Se você está no teatro e a atriz está com essa sombra, pode te incomodar.
mas isso foi intencional, porque essa luz ela vem da janela. Então, essa sombra foi trabalhada junto com a direção da movimentação para se entender que realmente o tempo inteiro a luz que vem é a luz de fora. Então, vocês tiveram pelo menos uma noção dos conceitos básicos de iluminação, que é geral, que a luz que vem de frente iluminando todo o teatro, contra-luz, a luz que vem de trás iluminando todo o teatro, que é uma luz que dá uma textura. Se você usar uma cor azul, remete uma noite, uma cor mais âmbar, avermelhado, vai remeter ao dia. Então, só nisso você já cria um conceito, noite, dia, através do contraluz. A geral iluminando todos os elementos, o foco fechando a luz para poder esconder elementos que estão ao redor e você direcionar o olhar. E no conceito do foco, a gente vai ter o contra, o pino, que é a angulação que a gente coloca. E as luzes que vêm da lateral, que podem servir tanto como geral, como uma cor, ou como um efeito de dramaticidade. Essa luz vem vindo nessa lateral, trazendo para essa cena que ela vai falar da filha, disso, daquilo outro, essa dramaticidade. Então, iluminação é pegar o texto, pensar como essa luz vai ser executada e executar ela no espaço. Então vocês já entenderam que já não é uma coisa tão simples. Porque às vezes você chega no espetáculo e você, pô, super simples. Isso é lindo, dá para fazer. Mas tem todo um pensamento que pode levar meses e uma execução que, assim, normalmente para a montagem desse espetáculo, eu levei um dia para montar e um dia para operar. Me deram esse tempo, mas é isso. Eu levei praticamente, eu cheguei 9 horas da manhã no teatro. Vocês podem ver a primeira. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês entenderem. Tudo aquilo é o equipamento que eu estou levando para somar com o equipamento do teatro. Eu montei tudo isso 9 horas da manhã e eu fui entregar 6 horas da tarde. Foi quando começou o ensaio. Então, assim, um tempo meio corrido. Ensaiamos no dia seguinte que nós conseguimos executar. Normalmente, tem vezes que nem esse tempo a gente tem. Então, tem que se pensar muito bem nesse cronograma, como vai ser esse trabalho.